e o dinheiro que entrava sumia. Do jeito que ele entrava, entrava rápido, subia rápido. Não sobrava no final do mês e comecei colocando em prática algumas coisas, mas só tirando os pratos que me dão maior prejuízo, já começou sobrando dinheiro. E foi libertador demais. E 10%. 10% de lucro líquido. Líquido. Eu me chamo Paulo Fernando, a turma aqui na minha cidade me conhece como Paulinho. Tenho 35 anos, sou aqui de uma cidade do interior de Pernambuco, chamada Xangrande. E há muito tempo aí eu estou nessa linha aí de alimentação. A minha família tinha um barzinho, que era do meu pai. Aí passou pela minha irmã, aí passou um tempo, ela casou, aí passou pro meu irmão. Do meu irmão passou um bom tempo com ele, abriu falência. Aí disso aí meu pai começou comigo, perguntou se eu aceitaria. Aí na época eu tinha 16 anos de idade. Aí eu topei, entrei nessa jornada aí, passei um bom tempo. Agora sim, Matheus, era barzinho raiz mesmo, do interior. Balcão, uns bancos, não tinha muita estrutura. Isso eu fui me interessando, porque assim, era o barzinho, mas só que eu fui aumentando aos pouquinhos. Aumentando, tinha umas garagens do meu pai lá, eu fui aumentando um pouquinho, pedindo emprestado a ele mais uma garagem. Aí saí em 2013, eu montei um restaurante. Um modelo mais organizado, um modelo mais aconchegante. Aí disso aí, contratando, e muito aperreio, o sonho que eu tinha de montar um restaurante, em alguns momentos era pesadelo. Não dormia, perdia. Não sei como eu entrei em depressão nessa trajetória antes de conhecer o domínio do seu restaurante, né, a escola. Aí, isso aí, fui tocando barco e pagava as contas, pagava os colaboradores. Disso aí, não sabia de onde vinha o dinheiro, de onde saiu o dinheiro para pagar cada o colaborador, o fornecedor. Isso aí fui me interessando, fui pesquisando, fui quebrando a cabeça, tal, e aí veio a pandemia. Isso aí trajetória de 2013 a 2020. Aí, às vezes, tinha mês que sobrava um pouco, mas assim, sobrava um pouco, eu não sabia se era meu, não sabia se era do restaurante, eu só sei que nas necessidades que eu precisava para mim, eu tirava daquele dinheiro, era tudo bagunçado, o dinheiro do restaurante com o meu, não sabia de quem era quem. Aí, novamente, veio a pandemia, 2020, aí eu fiquei, na época, tinha já um bom quadro de colaborador, nisso comecei aperreando, como é que eu vou fazer, meu Deus, como é que eu vou fazer, não tinha dinheiro em caixa para bancar os colaboradores, aí muito aperreio, comecei pesquisando na internet, pesquisando, e apareceu várias pessoas, um contando uma coisa, outro contando outra, isso lá, vem cá, apareceu o Matheus. A pessoa que eu mais me identifiquei foi você, não sei porquê, bateu aquele, não, esse aqui eu me identifiquei, eu não sei. Me dava mais confiança, entendeu, Matheus? Uhum. Me dava mais confiança naquilo, sempre fui acompanhando o seu conteúdo, aí fiz a jornada rumo ao lucro, fiz uma jornada rumo ao lucro. Isso no finalzinho de 2020. Fiz uma jornada rumo ao lucro, aí depois continuei acompanhando o seu conteúdo. Não comprei, naquele momento não comprei sua mentoria. Aí segui. Aí passou 2021, todinho fiz outro. Eu acho que foi mais do meio do ano. Fiz outro jornada rumo ao lucro. Isso. Aí eu comecei a ver naqueles casos, comecei a ver uns casos de um, de outro. E aí, vendo esses casos, eu fui me identificando. Porque assim, você arrumava soluções, ali dava um conselho que. Quando você dava aquele conselho, parecia que você estava dando para mim aquele conselho. Não era para o pessoal que estava conversando com você, era para mim. E eu aplicando e dando certo. O negócio é bom. O homem é diferente. Aí comecei aplicando, só pela dica do 701, eu disse, não, eu vou para essa mentoria. Vou comprar. Aí eu sei que eu só vim comprar mesmo. Não, antes de comprar, aí eu vim ter a certeza, né? Eu disse, será que isso não é também é alguma coisa de internet, o cara entrar e depois só um migué, e depois
que eu entrar, vou ficar lá de largado, eu já tenho muito compromisso, não vou ter tempo de estar indo atrás dessas coisas, de conteúdo. Aí quando eu vi a reportagem de Pequenas Empresas, Grandes Negócios, da Globo, eu digo, é isso aí. Aí mostrou, me deu aquela confiança, me deu um próximo Jornada Rumo ao Lucro, agora eu vou entrar. Cara, me acompanhou de 2020, mas foi fazer inscrição em 2022, anos depois. Agora, eu bati o martelo. E agora não tem jeito não. Não tem como ser golpe de internet. Não sobrava nada. E a equipe cheia. E tem uma coisa, vendendo. A Latache, mas eu invisto bastante no delivery, entendeu? Aqui na minha região. Não foi o salão e o delivery vazio, não. As motos rodando bem e o salão cheio. Não sobrava no final do mês. E eu sofria muito no começo do mês, porque não entrava dinheiro de cartão. E o dinheiro que entrava sumia. Do jeito que ele entrava rápido, subia rápido. Parecia uma máscara. Aí fui, comprei. No primeiro mês já, como eu falei para você, tirando os que me davam maior prejuízo, já começou sobrando dinheiro. Não sobrava no final do mês. E quando eu comecei a ver nas aulas do cardápio, que se inicia pelo cardápio vendedor, e comecei colocando em prática algumas coisas, sem fazer as fichas gerenciais, porque tem aquela parte teórica e tal, e fui ajustando algumas coisas. Aí eu fiz as fichas operacionais todas. Aí quando eu parti para gerencial, aí, velho, você não tá entendendo, não. Eu não tinha lucro em nada. Nada. Nada, 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 nada. Eu não me lembro as porcentagens certas, mas era tudo negativo. Tudo, tudo. Aí o que eu fiz? Aqueles que me davam maior prejuízo, automaticamente eu já tirei do cardápio. Alguns pratos. Já fui tirando. Só de eu tirar esses pratos que me davam prejuízo maior, aqueles que davam prejuízo menor, eu consegui corrigir no preço aos poucos. Mas só tirando os pratos que me davam maior prejuízo, já começou sobrando dinheiro. Entrei na cozinha, passei, eu acho que umas 2 ou 3 semanas enfiado dentro da cozinha, entrava de manhãzinha, só saía na hora que era para vender, à tarde eu ia para o computador, passar limpo as coisas. Quando você fica vendo o resultado, você vê que vale a pena aquele esforço. E você vai conversando com a equipe, vai alinhando com a equipe, e as coisas foi dando certo. Graças a Deus foi indo bem. No primeiro mês, eu acredito que já pagou a mentoria. E uma das ferramentas que você tem na escola também, todos são primordiais, mas foram 2 que me impactou bastante, foi o cardápio vendedor e o líder espartano. O estoque 360 também foi show. Foi show porque o dinheiro, ele escorre muito pelo estoque. Mas essas 2 ferramentas aí foi que mudou o jogo. Principalmente o líder espartano, colocando um checklist, criando, inventando checklist, pesquisar como é que fazia. Tinha a sua ferramenta que você tem também. E isso eu fazia implementado o modelo do meu negócio, né? Porque cada um tem seu jeitinho de trabalhar, tem sua pegada diferente. Uma das coisas que eu me arrependo da mentoria foi não ter comprado na primeira jornada rumo ao lucro. Me arrependo demais. Deixa eu te falar uma coisa, que, assim, eu acho que é um ditado que eu já falei isso algumas vezes, mas acho que eu vou repetir de novo, né? Em geral, eu falo o seguinte, ó, o mestre só aparece quando o discípulo está pronto. Talvez o seu momento de estar pronto para receber o conteúdo foi em 2020, em 2022. Compre sem medo. Eu garanto a você, se você aplicar e você dizer, eu vou aplicar e não quero resultado, o resultado vem de todo jeito. Ele vem de todo jeito. Se você fizer com a cara feia, sem vontade, o resultado vem. E se você fizer com vontade, aí é que o mundo se abre mesmo. Que liberdade, né? Que eu não tinha liberdade, eu era convidado para casamento, para aniversário, para algum churrasco, até não era nem final de semana, durante a semana eu não saía. Eu não saía. Hoje, graças a Deus, eu consigo ir para esses eventos tranquilo. Foi libertador demais. Muito. Libertador. Se fosse antes, eu não estaria aqui não, esse horário não, com você não. Jamais, nem sonhando. E foi libertador demais. Para mim, a escola caiu do céu.